Mais uma vez, o canal Newton Pimenta traz para você aí matemática para o sexto ano do ensino fundamental. Para você que quer acompanhar os estudos do seu filho em casa, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe aí com a galerinha e não esqueça de marcar o sininho lá para receber notificações de novos vídeos. Então, seguindo aí as operações matemáticas para o sexto ano, hoje a gente vai trabalhar com o início bem devagarzinho aí para a gente entender o que é potenciação, beleza? Então vamos lá. Vamos pensar numa iniciativa de reciclagem que é a reciclagem aí de latinhas, né? Então imagina que 3 jovens aí lêem uma reportagem sobre reciclagem e para fazer a diferença eles combinam fazer uma campanha de reciclagem durante uma semana. Então a campanha tem 2 passos. O primeiro passo todos devem doar uma latinha para cada dia da campanha. Então eles começam os 3, cada um doando uma latinha, todos os dias eles vão doar uma latinha. E o segundo passo é que a cada dia, cada jovem deve convencer outros 2 jovens a participar da campanha. Então a ideia é pensar, tá, com essa campanha, o que a gente consegue arrecadar? Como que a gente pode calcular o valor de latinhas dessa campanha? Quantos dias, por exemplo, se eu quero chegar a 3.000 latinhas, a 5.000 latinhas, a 50.000 latinhas, quantos dias que eu preciso ficar? Então, para isso a gente precisa calcular o número de latinhas que a campanha vai atingir, beleza? Então, para isso, vamos pensar em um diagrama de árvore, que é o diagrama da multiplicação. No primeiro dia, para fazer o total de contagens, cada jovem vai doar uma latinha, então vou ter 3 latinhas no primeiro dia. No segundo dia, o primeiro jovem vai arrumar mais 2, então cada um deles vai doar uma latinha, são 3. O segundo jovem arruma mais 2 jovens, 2 pessoas, tá cada um doando uma latinha, são 3 latinhas. O terceiro jovem mais 2 pessoas, com ele dá 3 latinhas, num total de 9. E isso no terceiro dia também. O primeiro jovem vai arrumar mais 2 pessoas, vão ficar 3 pessoas, 3 latinhas. O segundo jovem vai arrumar mais 2, então vão ficar 3 pessoas, mais 3 latinhas, e assim sucessivamente, de modo que cada um vai arrumar mais 2, então para cada um do de cima eu vou gerar aí mais 3 latinhas, portanto vai dar um total no final de 27 latinhas. Então vamos estruturar isso um pouquinho melhor a partir de uma tabela. Então a partir da tabela a gente vai estruturar o seguinte: no primeiro dia e o número de latinhas. Então no primeiro dia a gente vai ter 3 latinhas. No segundo dia, 9 latinhas. No terceiro dia, 27 latinhas pelo diagrama que nós fizemos aí na apresentação anterior. E aí eu tenho no quarto dia, cada um vai arrumar mais 2, vão ficar 3, cada um vai gerar mais 3 latinhas, vai dar 81 latinhas. No quarto dia, 81, no quinto dia vai dar 243 latinhas. No sexto dia, cada um vai arrumar mais 2, vão dar 3, então vai dar 729 latinhas. E no sétimo dia vai dar um total de 2.187 latinhas. Percebam o que a gente está fazendo, né? Se você não entendeu, é só pensar assim, ó. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso. Para cada dia da semana, eu estou multiplicando por 3 para chegar no próximo. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. 729 vezes 3, 2.187. Então, é isso que a gente está fazendo. Produto de 3 em 3. Então, se a gente pensar no exercício como esse, ó, quantas latinhas foram arrecadadas em uma semana? Eu vou somar, primeiro dia 3, segundo dia mais 9, mais 27 do terceiro dia, mais 81 do quarto, mais 243 do quinto, mais 729 do sexto e mais 2.189 do sétimo dia, eu vou ter 3.279 latinhas. E aí a gente percebe que a gente pode escrever isso, né? O segundo dia eu tenho 9 latinhas, que na verdade é o produto de 3 vezes 3. No terceiro dia, ó, eu tenho 27 latinhas.
que na verdade é o produto entre 3 do primeiro dia vezes 3 vezes 3. Então é o produto de fatores iguais, ó. Estou repetindo o 3 vezes. No quarto dia deu 81. Então 81 que é produzido pelo fator 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Seguindo esse raciocínio, nós podemos pensar exatamente nessa configuração. E aí, seguindo esse raciocínio, a gente pode pensar nisso. Ah, no 10º dia, né? No 10º dia. No 10º dia, como é que eu faço para determinar a quantidade de latinhas arrecadadas? Então, nós vamos multiplicar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? Nós vamos multiplicar ele por ele 10 vezes. E nós já vimos isso, multiplicar um número 10 vezes, pensa no que nós já fizemos com relação a isso. Se você olhar os vídeos anteriores, você vai ver que nós já interpretamos isso com soma, né? Nós já fizemos alguma coisa parecida assim, ó. Se fosse soma, quando eu somo 3 10 vezes, então se eu faço a soma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 3. Então eu transformo a operação de soma pelo número de parcelas, que no caso são 10. Então eu multiplico 10 por 3. Aqui a gente vai fazer algo parecido. A gente tem 59.049 latinhas, e aí a gente pode pensar nisso. Pensando nisso, a gente consegue definir a potenciação para números naturais. Lembrando, fazendo uma associação da ideia de soma de parcelas iguais com multiplicação de fatores iguais. Então, quando a gente define a multiplicação de fatores iguais, no lugar de soma eu estou definindo multiplicação, é assim que a gente vai definir a potenciação. Então, se eu multiplico 3 por ele mesmo 10 vezes, eu vou ter aí 3 elevado a 10. Então, quando eu escrevo assim, esse 10 é exatamente a quantidade de fatores que eu estou envolvendo aí na multiplicação. Então, a gente escreve que 3 elevado a décima é o produto de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, ele vezes ele, que dá 5.049. Então, por exemplo, 2 elevado a décima é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? O 2 por ele mesmo, 10 vezes. Então é uma maneira simplificada de escrever multiplicação com fatores repetidos. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Quantas vezes? 2 vezes. Então eu vou repetir o 5 por ele mesmo, vou multiplicar o 5 por ele mesmo 2 vezes. 7 elevado à terceira, 7 ao cubo, é 7 vezes 7 vezes 7. 3 vezes. Então percebam, essa quantidade de repetições é o que a gente coloca lá em cima do número para fazer a representação simplificada. Ó. 4 à quarta nada mais é do que 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 2 vezes. E 6 à terceira, 216, 6 vezes 6 vezes 6. Então, para calcular, eu faço essa multiplicação de 6 vezes 6, 3 vezes. Então, a gente define a potência assim. Eu defino a potência, 2 à sexta, é 2 vezes 2 vezes 2, 6 fatores. Então, esse 6 é essa quantidade aqui. O 2 é a base, o 6 é chamado de expoente ou logaritmo, e o resultado da potência, o resultado da conta é uma potência. E a gente lê 2 elevado à sexta potência ou simplesmente 2 elevado a 6. Então o que nós fazemos é exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, 6 à terceira deu 216. Então nessa conta, o 6 é a base, o 216 é a potência, é o resultado da potenciação, é a potência.
216 é uma potência de 6. E 3 é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o 6 por ele mesmo. Então a gente chama de expoente. Aí lá para frente a gente vai ver que tem um outro nome para esse cara, que também é logaritmo. Tá? Mas por enquanto a gente vai chamá-lo de expoente. Então, esse cara aqui representa quantas vezes eu vou multiplicar o 6 por ele mesmo para chegar no resultado de 216. Então vamos pegar alguns exercícios aí. Ó. Quando a gente pensa em árvore genealógica, você com papai e a mamãe, o papai tem papai e mamãe, que é avô e avó por parte do pai. O vô tem papai e mamãe, a avó tem papai e mamãe. Então quando eu crio uma estrutura de árvore genealógica, o que é árvore genealógica? É pegar os seus ancestrais, você vem descendendo de quem? A gente tem uma estrutura dessa e aí eu consigo determinar. Ó. Você tem 2 pais, para descobrir quantos avós, basta multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então você tem 4 avós. E bisavós? 4 avós vão gerar 8 bisavós. 2 vezes 2 vezes 2. Então percebam que isso aqui é 2 ao quadrado e 8 é 2 ao cubo. Porque o 8 vem da multiplicação de 2 por ele mesmo 3 vezes. Então nós já vimos que essa quantidade é o que vira o expoente da potência. E quando a gente falarmos em tataravós, a gente vai ter uma condição que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16, que é a mesma coisa que 2 à quarta. Então se a gente for escrever em forma de potência, ó, esse carinha aqui é 4 elevado ao cubo, e esse aqui é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui 7 fatores, repetindo aí 3, repetindo 7 vezes, então é 3 elevado a 7. Beleza? Então a gente está à disposição aí, se você quiser deixar aí algum comentário no vídeo, eu fico à disposição, vamos responder e também tirar as suas dúvidas, certo? Aproveite seu tempo, faça aí alguns exercícios. Abraço. Para você aí que curtiu o vídeo, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e também divulgue ele aí para a galerinha nas redes sociais e ative o sininho para receber as notificações. O canal Newton Pimenta agradece. Abraço.